Conseguimos. Nossa, quanta emoção, né, gente? Quanta emoção. Mostra que nada é fácil, né? Nada é fácil, nada. Se isso aqui não é Mas, fácil, imagina uma pandemia, né, Bruna? mas a gente também tem uma coisa interessante. Toda vez que me acontecem essas coisas, né? E foi engraçado, porque eu fiz muitas lives temáticas esse ano todo que passou. E aí, no meio dessas lives todas, sempre tinha um, assim, fala de ansiedade. Na hora que eu ia falar de ansiedade, eu estava ansiosíssima, porque tinha acontecido alguma coisa, a luz acabou, alguma coisa. Aí eu não sei o quê. Aí hoje foi interessante, porque talvez também que eu falei assim, não, eu vou ficar super serena, vamos ver o que rola. E consegui. Então, eu acho que são provas também para a gente, né? No É, nosso dia a dia, assim, a gente vai enfrentando e percebendo como a gente vai se comportando em cada uma delas. Então, em primeiro lugar, oi. oi, querida, que prazer falar com você. Nossa, uma delícia. Muito Muito delicioso, muito obrigada. obrigada pelo convite, querida, obrigada. Muito Ah, feliz de imagina. estar aqui. É uma pena que meu pai e minha mãe não estão vivos para verem essa live, mas tudo bem. Estão vendo de algum lugar mais privilegiado, eu acredito. Com certeza, a gente manda, né? É, sem dúvida. E, na verdade, isso que você falou, eu acho que tem muito a ver, né? Porque eu acho que na vida a gente é uma espécie de universidade, né? Que vai nos testando mesmo. E quanto mais ansioso a gente vai ficando nessas situações, pior a situação fica, né? Então, a gente vai aprendendo com a É, maturidade a lidar com isso, né? claro, a gente, por exemplo, aquela coisa de pegar avião, né? Quando a gente estava pegando aviões. E hoje em dia não, porque tem tanto protocolo e tanta coisa que a gente já ficou esperto e chega 3 horas antes. Mas eu já peguei avião, assim, tipo, quase parar avião. Aliás, já parei avião na pista, então já me aconteceu de tudo, né? No aeroporto de Salvador, paramos, o Rio, paramos o avião na pista. Mas, enfim, aí loucuras, outros tempos. Mas assim, essa coisa de estar sempre correndo no aeroporto é um negócio que é um hábito, mau hábito, né? É, De quem faz as coisas na última hora. Então você fala assim, não, para que eu preciso passar por essa ansiedade? Por que eu preciso viver esse perrengue, esse estresse? Vou me programar melhor. Enfim, você vai aprendendo, né? exatamente. Quando eu viajava muito também, eu sou palestrante, né? E Aham. eu falo que eu sou uma palestrante que perdeu a plateia na pandemia, né? É. Então, Não, assim, perdeu durante não, as viagens, ganhou. enfim, ganhei uma plateia mais ampla em outros, né? Em outros, a internet me mostrou que eu podia falar para o Japão, inclusive, se eu quisesse, né? Exato. Mas eu levava sempre o melhor. Eu comprei o meu melhor fone. Então eu falava, gente, já que eu tenho que viajar, então eu vou levar um livro bacana, vou fazer do meu período de viagem um período bom. E eu acho que isso dá muito certo, assim. Se você vai para o fundo do poço, então beleza, vai para o fundo do poço, leva uma almofadinha. Então, na vida é assim, né? Porque a gente tem que passar por algumas situações. E a gente pode escolher passar por elas de uma maneira boa, né? No melhor, dentro do melhor cenário que puder, né? Claro, com Eu, eu, certeza. eu me identifico muito com você, assim, com a sua história, com a felicidade. E, bom, na verdade aqui eu queria que o papo fosse bem descontraído, até porque eu não sou uma entrevistadora, eu trabalho um pouco como jornalista, mas eu não sou uma jornalista de origem, eu sou publicitária por origem, né? Então, os meus caminhos me trouxeram até aqui e é muito legal, assim, quando é que eu imaginaria que eu estaria aqui conversando com você? Então, é muito incrível. Não, eu também estou felicíssima, amor. Eu também estou muito contente dessa nossa troca. E você falou acho que é uma conversa, não é, né? E você falou de felicidade. Tem uma coisa interessante, porque a gente está falando de um segundo de perrengue, de ansiedade, de chegar no fundo do poço, essas coisas todas. Porque muita gente acredita que a felicidade é ter pânico e pavor e fugir de todos os outros sentimentos, né? Então você só pode ter aquela alegria, aquela coisa que isso é ser feliz. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, Isso né? ia ser bobo alegre, né? Isso aí é ser alienado, entendeu? Mas, sobretudo, alienado não só do coletivo, mas de si mesmo, que é mais grave, que é É, terrível. Porque uma das grandes. Eu vejo muita gente falar assim: ah, eu odeio a tristeza, eu não encaro, não quero tristeza.
é uma fuga inútil, tola. Eu acho que, pelo contrário, a felicidade ela é abrangente. É você saber medir essas químicas todas, as emoções, e compreender para onde elas te levam, como elas te transformam, o que você faz com aquilo, que sentimentos são esses, que riqueza, né, que o nosso arco-íris de sensações nos traz. Então, eu acho que se tem pessoas vivendo luto, e como tem, a gente sabe, tem que ter respeito, muito respeito por esse momento, essas pessoas precisam realmente se dar esse momento de reflexão, de dor, de contrição, porque é importante. É fundamental, né? É Não dá para fundamental. pular esse luto, né? De Não, jeito nenhum. não. E é belo, tem que ter uma beleza nisso também, né? De compreender que você está vivenciando uma coisa maior do que você. E A experiência humana, com tudo que ela tem para oferecer, né? Que é tão rica. Né? Exatamente, exatamente. Então, você, quando você se tornou, desculpa te interromper, mas é imagina. porque assim, quando você se tornou atriz, porque antes você foi modelo, antes de ser atriz, né? E ou as duas coisas acontecem? Não, a minha história é assim. Eu venho de uma família de cinema, né? Meu pai veio de Roma, ele veio para o Brasil por causa de um filme, porque ele foi convidado pela Vera Cruz, ele e o inglês, que eram os dois expoentes em fotografia, direção de fotografia na Tinetitá. Que legal! E eles vieram para o Rio de Janeiro ir para São Paulo, para o Brasil, para ajudar a montar uma indústria de cinema. Uhum. Então, meu pai se encantou com o Rio, né? E foi ficando. Então, eu era a primeira, quando eu nasci, eu fui a primeira brasileira da minha família, e tudo isso, o que eu convivi na minha infância foi com muitos artistas. Foi com escritores, cineastas, com fotógrafos, enfim, aquela turma de pessoas ligadas ao entretenimento, à criatividade e tal. E eu me lembro, desde muito criança, uma escola de pensamento muito grande, questionamentos muito grandes. E é interessante porque essa semana a gente estava assistindo uns filmes que eu me lembro que eu vi quando eu tinha uns, sei lá, 10 anos, né? E eram filmes absolutamente não para uma criança de 10 anos. Mas os meus pais não tinham esse critério. Eles achavam o filme ótimo, o filme tinha assuntos fabulosos, tinha potencialidade para Oscar, e eles me levavam a assistir. Que legal. Né? E aí, então, eu cresci com uma cabeça assim de descobrir coisas muito adiante do que eu estava podendo, e muito adiante do que eu vivenciava no meu dia a dia. Uhum. Mas eu me lembro assim, os meus pais, a hora de eu dormir, que era cedo e tal, né? Então, meus pais conversando na sala com esses caras sobre assim, o sentido da vida, essas coisas irrespondíveis, né? Que nunca ninguém vai achar nenhuma forma de contar bem, mas muita indagação, né? Mas nenhuma resposta oficial. E eu me lembro que eu ficava na beira da escada, assim, meio que participando daquilo, como se eu estivesse dentro da conversa, entendeu? Mas, obviamente, na surdina, sem emitir som, porque senão era mandado embora para dormir. Então, mas para mim, era muito estimulante, muito ativo. Então, essa foi a minha infância. Basicamente, estou dando uma pincelada enorme, né? Mas que maravilhoso, né? Que ambiente sensacional, né? Para crescer. Muito fértil, né? Então, desde muito cedo, eu comecei a escrever. A minha primeira manifestação foi escrever. E, em seguida, como eu tinha, inclusive, minha mãe tinha colocado uma cortina enorme no meio do quarto, né? A gente começou a fazer teatro no quarto. Olha, que então, legal. As duas coisas que, no fim, eu acabei fazendo pela minha vida afora, né, vieram muito cedo. Mesmo se manifestaram muito cedo. A minha primeira coisa profissional, na verdade, foi como atriz, porque criança, meu pai me levava... Precisava de uma criança no filme? Bota ela. Né? Então, eu fiz vários filmes, né?
um era picada por uma cobra, o outro não sei o quê. Era sempre assim, era um documentário sobre o Butantã, coisas assim, né? E, Que legal. invariavelmente, eu achava o diretor o homem mais lindo do mundo, né? E era, imagina, e era assim. Então, esse foi meus primeiros passos. Mas depois, a primeira coisa que eu fiz, assim, mais adulta, quer dizer, já, adolescente para adulta, mais profissional, foi meu primeiro livro. Então, eu Ah, comecei, sim. eu me joguei na vida. Primeiro dinheiro que eu recebi, fora esses gigs de criança, assim, mas e eu fazia um monte de coisinha. E modelo, que nessa época também os caras me convidaram para tirar foto, eu fiz um monte de foto como modelo, e eu ganhava minha independência. Com 18 anos, eu comprei meu carro, zero, Olha que legal. com o meu Aham. próprio dinheiro, entendeu? Então eu fui, isso me deu uma solidez de pensamento, de eu não depender de ninguém, né? Mas daí eu publiquei meu primeiro livro. E Nossa, aí, que incrível. uhum, E aí depois, a atriz já estava aí, né? A atriz já estava nas brincadeiras, no teatro, em mas eu não casa e era tal. conhecida, não. Não era. Aham. Era conhecida assim de capa de revista, muita capa de revista e tal. Tanto que o Chico Buarque, que fez o prefácio, ele não sabia quem era, né? E não tinham falado para ele quem era, nem para o meu editor, o cara que editou o livro, não falaram quem era. Tanto que tinha um conselho, né, de autores para ver se publicavam ou não. E, e eu tenho os resultados desse conselho, depois um amigo me passou, que eram bizarros, porque era assim, achavam que era um homem que tinha escrito. Olha, Então olha que falava assim, machismo, né? Tipo ele assim, é um cara assim, ele não sei o quê, ele não sei o que lá. Ninguém, foi unânime, achar que era homem que tinha escrito. E o cara que me contou também é engraçado, porque ele contou isso como se fosse um elogio para mim. ah, entendi. Olha, olha como é que tá tudo, né, embutido, né? Como, olha que bacana, é tão legal o que É, você escreve que acharam que você era um homem. Eu falei, sei. gente, que loucura, né? É, e em alguns tempos a gente até acharia, quer dizer, eu cresci num ambiente muito machista. É, eu lembro que uma vez um amigo meu falou que eu contava piada como um homem. Eu fiquei toda orgulhosa. Assim, Exatamente. né? Que é Depois um é que você vai perigo, né, percebendo. Cris? Que esse é um perigo também. Eu tenho muitas amigas que a gente conversa sobre isso e que assim, teve um momento desse desejo de igualdade, de liberação, etc., que provoca nas mulheres um sentimento machista feminino, né? É, Elas se que é tornam a busca assim, por ser igual ao homem, e não é por aí é, a busca, né? Assim, não é por aí a a busca. gente pode ser diferente lutando contra a desigualdade, né? Que é outra coisa, né? É Outra coisa, exatamente. interessante. Mas o trabalho de atriz já te deu, você sentiu que com o trabalho de atriz você conseguia trazer essa coisa do sentimento humano, assim, de vivenciar emoções diferentes? Porque eu imagino que deva ter uma coisa gostosa, assim, de você vivenciar uma outra vida. Você sente isso, assim, com o trabalho de atriz? Você acha que qualquer uma das coisas que você faz, como escrever, fazer roteiros, né, também te permite isso? Todas elas têm um paralelo muito grande, que é exatamente isso que você falou. Você entrega teu sentimento, tua alma, teu íntimo, tua psique, né? E ela não passa a não ser sua, e você está delineando o personagem e está emprestando para ele essa voz, que na verdade não é a sua mais, é a voz dele. Você vai descobrir o outro. E eu acho que o grande mérito de escrever, por exemplo, agora eu escrevo a série, né, da HBO, que é A Vida Secreta dos Casais, segunda temporada já foi. Aham. Né? Então, que tem muitos personagens, uma série muito rica, tem muitos atores. Eu adoro ator, então estou sempre tentando escrever para atores e tal. Mas e personagens muito diferentes, muito diversos. E eu nunca imaginava o quanto você pode ter abrangência quando você se entrega à voz do outro que está dentro de você. Então, mostra que essa conexão,
que eu falo desde que eu fiz o... Quer dizer, eu sempre falei, na verdade, né? Mas quando eu fiz o Signo da Cidade, que é um filme muito delicado, é um filme que tem uma dor nele, né? E relata essa dor, porque olha um pouco as histórias que se escondem atrás dos apartamentos de uma grande cidade, de uma grande metrópole, aquela solidão e Sim. aquela coisa que não se escuta, sabe? Então, quando você lida com isso, quando você lida olhando onde você não olharia normalmente, olhando a invisibilidade e trazendo isso, realçando isso, trazendo para fora, botando isso para fluir, daí você percebe que é muito maior a gama de pessoas que você tem dentro de você do que você imagina, do que você supõe. Nossa, eu quero muito aprender isso, porque apesar de já ter escrito 6 livros, Uhum. eu vou lançar um infantil agora. É a primeira vez que eu dei vida à história de uma outra pessoa, porque eu sempre escrevi na primeira pessoa. Então, assim, eu acho impossível fazer um romance. Mas eu acho que isso tem a ver com a minha trajetória, porque você já nasceu nesse ambiente. A sua mãe também era atriz, né? Atriz. E era austríaca, né? Era. O Wikipedia me informou. A Eu achei Wikipedia tem linda essa vários mistura. erros. O meu Tem, Wikipedia né? tem muita coisa errada. Provavelmente sim, né? Porque é colaborativo também, né? É. Mas assim, você já nasceu com essa coisa da arte na sua essência, né? Então, assim, a minha história eu sou a quinta filha, meu pai era médico, minha mãe era dona de casa, depois ela se formou em contabilidade, ela me levava para a faculdade, porque eu sou a mais nova, então ela me levava para a faculdade quando ela resolveu fazer faculdade e tal. Uhum. E eu fui educada para Claro. né, assim, fazer faculdade e casar, no máximo isso. Então não tinha muito, a minha relação com os livros era muito mais de olhar os meus irmãos, que eu tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Os meus irmãos tinham uma relação com os livros e as minhas irmãs já, né, casaram cedo e tudo mais. Então eu destoei um pouco, mas eu ainda era muito alienada durante muito tempo, tinha as minhas questões. Então eu sempre estava voltada para as minhas questões, para resolver as minhas questões. Ah, por que eu não arrumo namorado? Sabe aquelas coisas bem bobas assim? Não, E aí, lógico. com 36 anos, depois, no meu segundo casamento, entre aspas, eu tentei muito ter filho no meu primeiro casamento, tive 2 abortos e estava infeliz e me separei. E aí, quando eu estava grávida, engravidei sem querer, assim, muito feliz. O pai do Francisco, né, meu marido na época, que era namorado, na verdade, teve uma morte súbita. Então assim, eu tive que entrar num período de luto e ao mesmo tempo maternidade e tudo mais. Então eu fiquei tentando entender, assim, acho que agora, assim, Em que momento da gravidez você estava? 7 meses de gravidez. Entendi. O Fran tem 14 anos, ele teve uma parada cardíaca, assim. Mas isso me transformou completamente, foi isso que me fez começar a escrever, porque eu era redatora publicitária e tal, e aí eu comecei a escrever cartas. Eu vou te mandar meu livro depois, vou te mandar, chama Claro, Para maior Francisco, prazer. são cartas para ele. E então eu sempre escrevi na primeira pessoa, depois eu escrevi sobre a maternidade, né? Assim, eu tenho uma coletânea de crônicas, uma sobre o amor e outra sobre maternidade. E tem um livro de moda também, por causa do meu outro blog de moda, enfim, nós não estamos aqui para contar a minha história. Mas Não, mas é ótimo. agora, na psicanálise, eu consigo entender que eu tenho vontade de olhar para outras histórias. Demorou para isso acontecer, né? Hoje, com 50 anos, eu tenho uma família que é o meu namorado com as 2 filhas. Eu e o meu filho, o meu namorado se mudou para o apartamento do lado da minha casa. Então a gente tem Aham. um casamento em casas separadas e finalmente eu tenho uma família grande de novo, né? Assim, tem pouco tempo que aconteceu. Então algumas coisas aconteceram tarde na minha vida, algumas realizações, algumas perdas aconteceram cedo, mas eu me sinto muito feliz por ter experimentado muitas coisas que me fazem olhar a vida com mais sabedoria. E isso me faz chegar na minha pergunta, assim, quando a gente olha para a sua vida, a gente não sabe, né, dos perrengues que você já pode ter passado, as coisas. Claro. De onde vem a sua sabedoria? Porque você é uma mulher muito sábia. A gente percebe isso, que ao longo do tempo você foi só realçando essa sabedoria. E isso vem junto com a beleza, ou seja, a beleza continua aí, mas a sabedoria está muito clara. De onde que você acha que vem a sua sabedoria? Bom, antes de responder diretamente, eu vou pegar uma coisa que você falou que eu acho bem interessante, né, contando essa tua história, essa tua trajetória, que é muito rica.
que é uma coisa, eu descobri ao longo da minha vida, eu descobri que não importa de onde você vem, realmente não importa isso. Não é porque você nasceu numa família artística, ou uma família rica, ou uma família muito pobre, ou uma família muito alienada, ou uma família muito estranha. Enfim, não é esse o ponto. É importante, sim, a tua origem, não só para você celebrá-la, para você compreendê-la profundamente, mas também porque ela vai te conduzir, né? Ela vai existir como uma coisa sólida, é uma raiz. Sim. Mas que dentro de cada um de nós vem um código excepcional para ser lido vida afora. Não importa quando é lido, porque também essa questão de tempo e espaço é uma questão tão relativa, muito relativa. Aqui nesse planeta, a gente faz muita questão de pensar nisso. Está vendo um gatinho? Tá, é o Adoro, temos Ginger. 6 aqui. Ah, que Muita questão delícia. de pensar nisso, mas assim, é muito relativa essa questão, entendeu? Então, assim, umas vão mais rápido, outras vão mais devagar, outras vão na hora, outras vêm, outra tem um vislumbre, outra às vezes acontece uma coisa trágica para despertar, outra não acontece uma coisa trágica. Enfim, histórias são todas. Nós vivemos, tem que ter todas, não pode faltar nenhuma, né? Quando você cria uma nova história, você pensa, criei uma coisa que não existe. Não, com certeza você criou alguma coisa que já existe. Porque não existe o que não existe. Tudo existe, né? Então, o despertar de uma consciência, ele vem por um profundo questionamento interior. Mas ele é missão de cada um de nós. Porque se a gente não desperta, a gente não vai completar uma função, não vai completar um ciclo. A gente precisa dessa completude, vamos dizer, sabe, para a evolução da espécie. A gente precisa disso. Eu acredito que a gente está sempre evoluindo em círculos, então, mas só que a gente não volta exatamente ao mesmo ponto, mas a gente tem uma pequena evolução nesse círculo, porque É uma espiral, né? é uma espiral, assim. exatamente uma espiral. Então, agora voltando para responder a sua pergunta, a minha vida, obviamente, tem perrengues, tem obstáculos, tem dificuldades, tem muita batalha, muita luta, tem um monte de coisa. Mas eu falo assim, eu não tenho nem o direito de chamar o que eu vivo como luta, né? Mesmo que eu tenha lutado para minha sobrevivência. Mas eu não acho que isto é grave tendo a maneira como eu fui instruída na vida, a maneira como eu existi desde o começo, a escola que eu pude frequentar, etc, etc. Quando existe tanta gente para quem essa luta é num nível muito mais acirrado. Sim. Então, assim, eu acredito que a gente não tem o direito de usar certas palavras. Eu não me sinto no direito mesmo de usar. Por exemplo, muitas vezes falam assim para mim, Bruna, você sofreu preconceito? Eu penso assim, bom, com certeza, milhões de vezes devo sofrer aqui agora, mas não me sinto no direito de usar essa palavra. Porque preconceito de verdade é outra coisa. Ai, congelou aqui, peraí. Espera. Voltou? Oi, voltou. Nossa, preconceito de verdade é uma outra coisa. Preconceito de verdade é uma faca profunda. Então, assim, cada um de nós, na sua vibração, no seu destino, nas suas escolhas, no seu caminhar, na sua trajetória, na sua jornada, vai ter infinitas casualidades, fatalidades, imprevisibilidades, enfim, vida. Aquilo que essa coisa que a gente chama vida. Uns mais, uns menos, uns sofrem mais, uns sofrem muito, tendo tudo. Não é assim, mas o cara tem tudo e sofre. Tem tudo e sofre. Tem tudo e está profundamente deprimido e um dia se mata. Então, não é pelas circunstâncias, mas nós estamos falando da essência. Então, ainda não consegui responder essa pergunta, porque pergunta grande, Cris, é uma pergunta grande. Sim. O que eu quero dizer em resumo é assim,
A minha trajetória, se eu for comparar com tantas trajetórias do mundo, gente que nasceu em guerra, cresceu em guerra na Síria, viu tudo destruído, a minha trajetória é uma trajetória serena, tranquila. Você entende? Porque quando você olha os horrores do mundo, você não pode falar uma palavra de nenhuma de nós pode. A gente, Mas né? você sempre foi desperta para isso? Porque eu acho que eu era alienada durante muito tempo. Eu despertei para algumas coisas de 10 anos para cá. Assim, é como se eu olhasse e falasse, gente, porque uma coisa é o seguinte, se você tem tudo e de uma hora para outra você perde uma pessoa na sua vida, você acha que você perdeu tudo, porque tudo são estágios, né? Claro. Esse é o seu estágio comparado com o estágio de outra pessoa, né? E aquela pessoa que passa fome desde cedo, ou seja, que sofre preconceito, que não pode, né? O negro que não pode carregar um guarda-chuva, que acham que ele está armado e ele é preso, ou seja, outra história. São níveis, né? Você sempre teve essa noção? Porque até seus pais viveram a guerra, né? Eu vi você falando isso no Roda Viva e eu acho que isso é uma coisa muito marcante, assim, na sua formação. Sem dúvida, muito marcante. E eu tive nos meus pais dois polos muito interessantes, né? Meu pai é um intelectual, pensamento cartesiano, amante da lógica, um grande leitor, uma pessoa muito culta, que citava, que sabia, que me dizia, que me estimulava e que não era assim, me dava o braço a torcer, qualquer coisa, não, sabe? Eu tinha que lutar para mostrar o serviço ali, tinha que apresentar uma ótima redação e ele ainda falava assim, né? Tá mais ou menos. Mas a gente tinha uma ótima relação. Minha mãe, eu sempre fui o oposto disso, ela foi assim, a mágica, o encantamento, o mistério, assim, as 1001 noites. Minha mãe é a protótipo das 1001 noites, né? Essa coisa assim, esse mundo. Tanto que minha mãe nasceu em Istambul. Eu falo 1001 noites porque tem fundamento. Olha, que incrível! De uma família que vinha de Istambul. Então, assim, esses polos dessa história, assim, eles vêm de muitos lugares. E eu tive que administrar um pouco tudo isso. E outras 1000 variantes, assim, que eu nem sei como colocar tudo isso numa live, mas assim, administrar isso. Então, assim, você pergunta, você você tinha essa sabedoria ou você era alienada? Provavelmente eu era muito alienada em muitas coisas e tinha muita sabedoria em outras. Muito mais do que pessoas da minha idade teriam. Isso eu tenho certeza, eu me lembro disso. E eu acho que isso também deve ter te ajudado a não se confundir com a sua beleza, porque eu acho que a beleza é algo grande que acaba chegando na frente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Acho que você não tem o menor problema de falar disso, porque a gente sabe que você é muito mais do que a sua beleza. Mas eu acho que a sua beleza é algo tão marcante que deve chegar na frente sempre, assim. E como é que você lida com isso? A minha beleza também eu tenho uma relação assim, uma hora de um jeito, uma hora de outro com ela, né? Eu tenho um lado meu que eu gosto de me arrumar, eu gosto de roupa, eu sou assim, ai, que gostoso. É uma delícia mesmo, é uma delícia, eu adoro ser mulher, entendeu? Eu não trocaria, acho boring, acho muito chato aquela coisa de só usar terno, sei lá, né? Não, eu gosto da variação, eu gosto de misturada, eu gosto de cores, eu gosto do estímulo e eu gosto muito que a moda te dá uma tradução, né? Eu gosto da escolha, vamos dizer assim, seja da moda, da beleza, do teu estar no mundo, como uma tradução de um forte estado de espírito, né? Sim. Então, se eu estou no estado de espírito mais sério, eu vou refletir isso de alguma maneira. Eu acho que tem uma sintonia entre a tua aparência e a tua essência e o teu estar no mundo. Eu acho que tudo isso tem um fluxo permanente de energia, né? E que, obviamente, isso é uma coisa para descobrir. Mas eu, por exemplo, por um outro lado, eu tinha um lado que não estava nem aí com a beleza. Paralelo a isso, tem um lado que não estava realmente nem aí. Estava tão ocupada com outras coisas. Que bom, né?
tão isso é muito bom. prioritárias para mim, tão grandiosas, e são até hoje grandiosamente prioritárias, que assim, provavelmente eu tinha um verso no meu primeiro livro, ou se no segundo, que diz assim, você vai ver que olhada assim de perto, eu nem sou bonita às vezes, e tem assim, alguma coisa irremediável, eu não me lembro o verso, eu nunca lembro nada que eu escrevi, mas, mas enfim, eu sei que tinha uma coisa assim que não está nem aí com isso, sabe? Eu era totalmente desencanada. Tanto que as minhas amigas mais próximas, desde que fossem amigas de infância, adolescência, amigas mais recentes da vida inteira e tal, elas sabem que eu não estou nem aí com a beleza. Elas sabem isso muito bem. Eu tenho amigas que me cobram. Deve ser por isso que você continua muito bonita, com o passar do tempo. Você não está preocupada com isso. Então, você não é uma coisa que ocupa tanto o seu tempo, né? Assim. Aí você fala assim, mas você pode fazer a crítica, falar, é fácil não estar preocupada se você não está preocupada, né? Mas eu acho que também, eu sempre, desde menina, porque eu acho legal, eu recebo muitas coisas de gente que me manda reportagem antiga, que eu falei, papapá, coisas assim. Eu acho interessante ver o que você falou, assim, nos anos 80, em 500 entrevistas que você Sim. deu. Se existe alguma coerência, né? Você pode mudar de ideia, totalmente pode, deve, inclusive, mas existe uma coerência. Então, eu Isso acho é que muito maravilhoso. o que eu descobri lá embaixo, lá atrás, lá no começo, eu só fui andando com aquilo, carregando aquilo, vendo o que eu ia fazer, entendeu? Mas eu descobri uma série de coisas. Tem uma reportagem que eu lembro que você falou em publicitário, eu fiz publicidade, fiz faculdade, fiz duas. Uma delas foi publicidade. E na Escola Superior de Propaganda e Marketing, Sim. na SPM. E o Roberto Ailib, meus professores eram magníficos, o Roberto Ailib era meu professor. Que legal. E ele me mandou outro dia, né, uma matéria que eu escrevi, uma entrevista que eu dei também há 1000 anos atrás, e que dizia assim, tinha uma foto minha toda bacanuda, assim, né? E dizia assim, eu não sou bonita, eu tô ficando. E eu olhava isso a muito longo prazo. Que legal. Porque eu achava que ser bacana, ser bonita, era uma longa trajetória. Olha que Precisava ter legal. muito trabalho para isso. Uma construção. Que bonito Uma isso. construção. Então, eu sempre acreditei muito nisso. E Eu queria acreditei pedir nisso. desculpa, vou te interromper só para pedir desculpa, porque eu tirei os comentários, porque eu não estava conseguindo ver seu rosto, ele estava coberto pelos comentários. Gente, não é todo dia que eu vou conversar com a Bruna, eu quero olhar o rosto dela. Daqui a pouco eu coloco os comentários de Não, novo. para mim não tem problema nenhum, porque eu estou conversando com você, eu não leio nada. Não a gente não consegue, eu queria aproveitar um pouco mais a conversa, assim. Então... Ou eu falo ou eu leio. Mas depois a gente pede para eles escreverem com a gente no meu Insta, entrar no meu Insta e me mandar os comentários. E eu vou deixar a live salva aqui, depois podem comentar também, vai ser muito bom. Bruna, isso que você contou, só fazendo um parênteses, eu sempre tive corpo muito de menina, assim, corpo bem retangular, né? Bem reto, assim, eu sempre fui muito magra e tal. E eu queria virar mulher. Mas na época que eu tinha, eu não achava isso legal. Eu era uma menina, eu queria ter corpo de mulher, aquela coisa, né? Minhas amigas já eram curvilíneas e tal. E aí, eu acho que eu só fui me tornar uma mulher agora com 50 anos, quando eu olhei e falei assim, nossa, aí deixei o cabelo branco, aí fiz umas fotos novas de cabelo branco, cheguei em casa e falei com meu namorado, mandei, obrigada, eu tô gostando muito. Eu falo que é mais ou menos o desejo de ser loura, eu realizei no cabelo branco, porque a gente tem essa coisa, a Marilyn Monroe fez isso com a gente, né? A gente ficou com vontade de ser loura. Então, não deu certo, eu já fiquei loura uns 15 dias e foi horrível, não combinou com a minha pele e tal. E aí, eu fiz essas fotos no ano passado, cheguei em casa, mostrei as fotos pro meu namorado, mandei pro meu namorado, assim, pelo WhatsApp e falei assim, amore, eu acho que agora eu fiquei adulta. Com 50 Isso é ótimo, Isso é ótimo. Essa construção, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com isso. Ser adulta, eu também estou ficando, né? Essa ideia de construção, como você falou, é uma ideia muito precisa, porque eu acho que a gente não... O Guimarães Rosa dizia, o bom do homem é que ele não está terminado.
não está É. pronto. Então, todas essas possibilidades que a gente administra, bem ou mal, né, como um malabarista em cima de um fio, porque nada é tão equilibrado, mas a gente busca muito esse equilíbrio e tem que buscar mesmo, porque senão a gente cai, né? É. Falando em Guimarães Rosa, o seu personagem de Adorim foi um personagem que me marcou muito, assim. Ele deve ter te marcado muito também na sua Muito, atuação, muito. né? Eu escrevi um livro que chama Diário do Grande Sertão para me orientar, para não enlouquecer de Aham. tanta informação que eu tinha que processar junta, informação espiritual mesmo. Mas aí você vê que eu já tinha essa propensão desse êxtase, dessa busca maior, porque já estava em mim, entendeu? Uhum. Sempre esteve em mim, essa é a verdade, entendeu? E porque eu acho que a gente nasce com isso. Todo mundo nasce. Não é que eu nasci, um privilégio meu, não. Todo mundo nasce. Às vezes a gente não presta atenção. Talvez Ou você não tenha alimenta. despertado a tempo para isso, né? Tem gente É, que nem desperta, passa pela vida e não desperta, é. né? E olha, eu aprendi muito que não tem nada a ver com lutar pela sobrevivência, com posição social, que você fala assim, você tem uma posição social bacana, privilegiada, você pode se dar esse luxo. Não. Muitas vezes as pessoas acham que o amor é um luxo, né? Que sentimentos, lidar com sentimentos, gente que lida com a vida, né? Com aquela lida da vida. Minas, você é de Minas, você sabe do que eu estou falando, né? Aquela vida dura ali no dia a dia da lida, né? Então muita gente pensa assim, amor, esse luxo, né? Isso é um sentimento para quem pode. Eu estou aqui tendo que segurar, né? O touro à unha. Mas eu percebi nessas minhas andanças, mundo afora, e mesmo assim, grandes lugares remotíssimos do Brasil, onde não chegava televisão, nem sabia que existia televisão, desde sertão, né, sertão, sertão mesmo, até pessoal ribeirinho, lá do Amazonas, né? Eu descobri que as pessoas muito simples eram muito sábias, mas muito Aham. sábias. Entendeu? O que elas estavam falando estava nos grandes livros de qualquer lugar do mundo. E não é que elas É. tinham que aprender isso em algum lugar. Elas, obviamente, não leram nenhum dos filósofos, mas não leram, não ouviram, não falaram, descobriram dentro de si, Sentiram, sentiram. É. sentiram, descobriram pela essência. Talvez Sim. elas não conseguissem nem exprimir, mas exprimiam economicamente, que é o jeito mais elegante, né? E é tão legal, né, quando você vê mesmo assim que grandes verdades são ditas por pessoas absolutamente simples, que realmente conhecimento e sabedoria não tem nada a ver uma coisa com a outra, Nada né? a ver uma coisa com a E outra. a gente luta para a gente sair do mundo, ou pelo menos chegar num nível de para a gente adquirir sabedoria ao longo da vida, né? Que é É. com coisas muito simples, né? A Zezé, que trabalha comigo, que cuida do Fran, que me ajuda a cuidar do Fran, do meu filho, desde que ele era pequenininho. Ela é uma das pessoas mais sábias e inteligentes que eu conheço, Que assim. ótimo. É tão gostoso ter ela perto de mim, sabe? Ela tem umas coisas que... é muito bom você ter gente sábia perto. Nossa, é fundamental. É E, isso eu, mesmo. esse período de pandemia? Eu queria que você me falasse um pouco, assim, como que você enxerga o que a gente está vivendo? Eu vi um Roda Viva com você em 2015 e eu falei, gente, eu achei muito engraçado, porque os repórteres falaram assim, e a crise? Aí você falou, olha, desde que eu me entendo por gente, o Brasil está em crise. E eu falo isso muito também. E aí, pô, a gente estava em 2015, nem É, imaginaríamos que a gente ia estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, né? Assim, claro. parece que a realidade só vai piorando, né? O que que mudou em você e o que que você poderia dizer, né? Onde que você acha que existe um conselho, um aprendizado desse período todo, com todo esse contexto que a gente está vivendo? Olha, muito antes da pandemia começar, né? Quando. Não posso nem dizer antes da crise, porque crise, como você falou, sempre houve. Mas eu comecei a trabalhar nas redes sociais e comecei a abrir a Rede Felicidade, né? A Sim. Rede Felicidade era esse portal onde as pessoas colaboram
e falam assuntos que podem ajudar a comunidade, podem ajudar os outros, trabalho de olho no coletivo, para expansão, para iluminação e para a busca dessa felicidade intrínseca que vem do autoconhecimento. Essa que ninguém tira de você, que ninguém arranca do seu dedo, entendeu? Essa que vai com você onde você for. Então, e muita gente na época falava assim, ai, felicidade, Bruna, puxa, um assunto tão... Primeiro, entre as pessoas mais bem pensantes, não há o hábito de falar de felicidade. Pelo contrário, a infelicidade já foi moda, né? Eu me lembro na época que meu irmão é mais velho que eu, mas enfim, aquela geração acima e tal, que tinha o Bonjour Tristesse, tinha o existencialismo, tinha a Juliette Ricot, aqueles filmes franceses maravilhosos, né? Aquela música meio, né, de um tonzinho ali, que influenciou muito depois a bossa nova, e que era a moda, era vestir de preto, tá muito triste, a tristeza era cool. Era charmosa. Era maravilhosa, era tendência, né? E aí eu não peguei isso, mas eu me lembro que uma vez eu declarei para uma entrevista também que quando eu estava lendo Sartre, logo depois eu li o Henry Miller, e eu falei, quem troca a náusea pelos sexos vai se dar bem, né? Foi meu caso. Então, assim, eu comecei a trabalhar, as pessoas falaram, é uma palavra desgastada. Eu falei, pois é, amor também é uma palavra desgastada. Todos os sentimentos legais estão desgastados. Por quê? Vira clichê, aí a gente não quer falar mais porque não está mais na moda, né? É uma coisa idiota isso. Primeiro, porque realmente a publicidade abusou de uma forma muito vazia, muito, né, como a gente sabe como é. E depois, essa ideia de felicidade é sempre confundida com uma ideia de felicidade na fachada, uma ideia de felicidade na aparência, uma ideia de... Daqui para fora, para inglês ver, né? Exatamente. E que é uma expressão essa para inglês ver que, por exemplo, eu realmente me irrita muito profundamente, porque eu acho que é muito louco uma pessoa fazer da sua existência uma coisa para os outros, sabe? Eu acho que é uma perda de vida, não é nem do tempo, é do tempo no sentido mais precioso. Mas então, essa palavra desgastada, felicidade, mais a palavra amor, mais esses sentimentos, mais tudo isso, eu falei assim, a gente tem que ressignificar isso, porque isso é a coisa mais importante que pode existir. Não é que é mais importante para mim, é mais importante em todas as histórias. É mais importante na história da humanidade, é mais importante do que tudo. Se a gente se separa, se desconecta uns dos outros, se desconecta de nós mesmos, e se a gente não se sensibiliza mais com isso e não torna isso uma coisa muito relevante nas nossas vidas, como uma luz, uma meta, um farol, a gente vai perder tudo, a gente vai perder assim o elo, a gente vai voltar para um embrutecimento, para uma brutalidade, para uma violência que a gente não vai mais saber como sair dela. Isso era a minha visão. E aí eu comecei a explicar e fui. E aí comecei a fazer um monte de palestra e conversar com um monte de gente. E quando eu comecei a fazer as redes, tinha um retorno de gente falando assim, puxa, me ajudou muito, está me ajudando muito, eu estou saindo da depressão, parei de tomar medicamento, coisas assim. E aí eu falei, uau, tem uma responsabilidade grande aqui, né? Se você lida com o outro, com os outros, e você está de alguma maneira alterando, modificando, transformando, fazendo alguma diferença, você tem que prestar muita atenção no tipo de coisa que você vai transmitir, porque não é uma coisa, não pode ser leviana. Eu não sou leviana, nunca fui. Nem criança, nunca, nem adolescente, nem nada, nunca fui. Eu gosto de fazer as coisas direito, eu gosto de fazer para valer, eu gosto de me jogar, eu gosto de me atirar nas coisas. E eu posso ser louca nesse ponto, de me jogar, mas não leviana. E aí, enfim, eu trabalhei muito nisso. Quando veio a pandemia, finalmente chegando, se perguntou, porque se tudo tem uma introdução para entender o contexto, né? Quando veio a pandemia,
Eu me lembro que uma das primeiras entrevistas que eu dei foi na CNN. E foi uma entrevista assim, muito marcante para mim, porque era a primeira vez que eu estava falando daquela circunstância que eu estava vivendo, e de uma forma lógica e emocional, usando aqueles dois polos que eu carrego, né? É uma cabeça muito cartesiana e uma cabeça muito ligada nas nuvens, assim, essas duas Etérea. Aham, sim. forças, né? E aí eu falei assim, gente, eu não podia imaginar que tudo que eu vinha preparando, eu achava que era importante naquele momento, mas eu não sabia que seria, assim, imprescindível, que sem isso É, a gente ia dançar, né? E aí realmente ficou uma coisa onde as pessoas se seguram. E eu acho que a nossa tábua de salvação hoje, inclusive nas perdas, inclusive, é essa solidariedade. Isso despertou muito. O que eu vi na sim. pandemia, a gente vê horrores todos os minutos, todos os dias, eu não preciso nem reforçar os horrores e Uhum. os absurdos e, enfim, as grandes, grandes indignações que a gente vive no dia a dia nesse país, né? E, e que a gente fica muito de mãos atadas. A gente pode abaixo assinado, pode falar, pode, mas por enquanto tem um processo ali para ser destrinchado e, sabe, ele tem que se exaurir em si mesmo, senão ele Sim, vai voltar sempre ao mesmo ponto. sim, concordo. Mas o que eu acho que é o olhar mesmo é o olhar que combate isso tudo, essa brutalidade de uma forma muito forte, que é o antagonista disso, né? Que é o amor, que é o conhecimento, que é a leitura, que é a busca, que é a solidariedade, a empatia, sabe? É um não ódio, é a reação de vamos segurar. E eu vi isso tão claramente, todos nós vimos. Quanto essa pandemia, de um lado, grandes perdas, né? Mortes, sofrimento, a dor sem fim, e de outro lado, uma enorme corrente de gente É, se fazendo bem, se segurando, se sustentando, numa situação muito, 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 assim, fim de linha, né? Nós não temos mais é uma espécie de um extrema. naufrágio, né? Assim, a gente está É, se agarrando ali como a gente pode. Eu, às vezes, me sinto, quando eu assisti a lista de Schindler, eu lembro que eu fui sozinha para o cinema, no Cine nossa, Palladium, aqui em Belo Horizonte, que é uma sala de cinema que não existe mais, maravilhosa, um som maravilhoso. Eu sozinha no cinema, com um vestido de tricô. chorando. Eu chorava mais nos momentos de beleza, porque o filme é tão Claro, recheado de horror que nos momentos de beleza. Então, isso acontece um pouco comigo, né? Igual eu vi outro dia um vídeo de os enfermeiros mostrando uns cartazes para uma pessoa que estava ai, já, que esse ia ser vídeo desentubada. Maravilhoso é esse muito vídeo. comovente. Chorando, chorando, chorando. Aí eu fico assim, a gente está num momento que a gente vê tanto horror, tantas coisas, que a gente se emociona com as manifestações de humanidade, né? E eu acho que Mas quando você essa é a fala grande isso, diferença, essa é a nossa grande diferença. Não nossa, eu e você. A nossa grande diferença com a humanidade. A humanidade se emociona com a beleza. Esse é, é o grande trunfo da humanidade. e Portanto, a beleza é um grande remédio, né? Ela é um grande, é um poder que a gente tem. e é Colocar a uma beleza na grande nossa tristeza, verdade, inclusive. é uma grande verdade. Ela é muito verdadeira. Ela não é, por mais que tentem soterrar isso com jogando areia, terra em cima, lama, tudo que a gente está sofrendo, essa situação extrema que a gente está vivendo, por mais que façam isso, é assim, você pode jogar concreto, que vai um dia brotar aquela florzinha de volta. A beleza vence. Eu acredito nisso Eu e também acredito acredito, nisso Bruno. como lema e assim, luz na minha vida, direção, farol da minha vida, guia. Que lindo! E é verdade, é super verdade. Eu acho que a gente tem que trazer essas palavras que a gente colocou na lista do clichê: felicidade, amor, empatia, solidariedade, autoconhecimento, porque estão ali listadas como clichês, né? Aí você fala, não, não dá para colocar. Tem gente que o intelectual
o intelectualoide, que eu acho que me incomoda um pouco a intelectualidade, quando começa a proibir alguns conceitos. Não, isso não pode falar, tem que falar só de... É igual a tristeza francesa na moda no cinema francês. Não pode ser assim, a gente tem que tirar dessa lista de clichês essas palavras. Não deixa de ser um totalitarismo do outro lado, né? Exatamente. Censura é o que o cara combate e é o que ele faz, né? Ele está censurando, ele está usando preconceito, está usando tudo que é ruim e que ele combate, mas ele está impersonificando aquilo. Exatamente. Pois é, você sabe que é interessante que a própria Rede Felicidade, muito, muito antes da pandemia, a gente falava dos enfermeiros. A gente fazia homenagem, eu tenho uma palestra que eu postei outro dia, inclusive, que é 2 anos antes da pandemia, e eu falando assim, como era importante o enfermeiro. Porque o enfermeiro era aquele que ficava ali, que segurava a mão, que, sabe? E faz parte dessa invisibilidade também. Faz parte daquela camada do amor que ninguém repara, que não é notícia. Alguém vira... Hoje pode ser que seja notícia por causa de uma pandemia, mas não é, entendeu? A notícia é o cara do mal. Isso aí é muito explicável, porque a notícia é o alarde, é aquilo que gera o nosso instinto de sobrevivência. Sim, portanto, a gente presta atenção naquilo e aquilo vende, aquilo dá ibope, aquilo dá toda essa história, mas que o outro lado é o lado que realmente nos sustenta, é o lado que realmente abre os nossos caminhos. Não é questão, fala assim, mas eu não tenho tempo, eu luto pela sobrevivência. Mas se você lutar com aquelas armas, os seus caminhos vão se abrir. Eu acho que você é um exemplo de pessoa que vive, como diz o meu amigo Pedro Muriel, maravilhoso, que até te conhece também. Eu vi ele fazendo um comentário hoje. Eu participo de um grupo maravilhoso, inclusive. Ele me falou, ele é muito querido. Muito. Ele fala uma coisa assim, tão lindo. Eu falo que ele é um catador de poesia, né? Eu acho que você é uma pessoa que vive em estado de poesia. E eu acho que nesse sentido eu tento sempre dar uma olhadinha. Tem sempre essa luz brilhando para mim. Eu não vivo em estado de poesia, não, mas eu sempre tento. Eu acho que nesse sentido a gente habita o mesmo mundo, assim. É muito gostoso poder estar aqui ao mesmo tempo que você. E eu posso te dizer, assim, acho muito importante a gente aprender a usar no gerúndio a palavra felicidade. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. A gente precisa saber reconhecer os momentos em que a gente está sendo feliz, porque são muitos e a gente deixa passar. Cris, vou dizer uma coisa para você. O estado de poesia não é só aquele instante sublime, de êxtase contemplativo, relax, zen, como a gente imagina, o de inspiração, onde você escreve uma música, um poema. Não é isso apenas, é isso também. Esses são os momentos de grande brilho, grande êxtase. Mas o estado de poesia é você varrendo um chão, é arrumando uma gaveta. Estado de poesia é qualquer estado. É você saber compreender, dentro daquele estado, a consciência daquele momento de estar vivo, estar fazendo essa tarefa, seja ela qual for. Então, a felicidade se resume um pouco a essa coisa que é muito mais... presença, né? É muito mais simples, presença. É muito mais simples e muito mais pragmática do que ela parece. Sabe? Você pode estar nas pequenas coisas, estou preparando aqui o almoço, estou cortando uma batata, estou fazendo isso, e isso tem poesia nisso. Você está uma mineira, que é minha amiga de muitos anos, que é a Adélia Prado. Ela pegou todo esse lado. Lindo, né? Da vida cotidiana, pequena, né? E quanta poesia. Então, o estado de poesia é qualquer estado. Querida, muito obrigada. Eu não tenho como agradecer sua presença aqui, colocando poesia na vida de todos nós, nesse momento em que a gente precisa tanto dela, né? Muito obrigada. E você é uma pessoa que dá vontade de conversar muitas vezes, então ainda voltaremos a conversar no que depender de mim. Te agradeço demais. Muito obrigada, querida. Obrigada mesmo, tá? Eu adorei a conversa e vou ter um prazer de conversar com você sempre.
Conta comigo também para a Rede Felicidade, onde eu puder ajudar também, tá bom? Já está dentro. Obrigada. Um beijo, querida. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada para todo mundo aí. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau. Eu vou salvar a live agora para a gente ter salvo. Maravilha. Um beijo. Tchau, querida. Tchau, Bruna.